que abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu o monte cheio de quê? Cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os sírios desceram, quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou a segunda oração ao Senhor e disse: peço-te que firas essa gente de cegueira. E ele os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é esse o caminho nessa cidade. Sigam-me e eu os guiarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou à cidade de Samaria. Quando eles chegaram a Samaria, Eliseu faz uma terceira oração: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. E o Senhor abriu os olhos deles e viram, e eis que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel viu, perguntou a Eliseu: meu pai, devo matá-los? Devo matá-los? Ele respondeu: não os mate. Você mataria aqueles que fizesse prisioneiros com a sua espada e o seu arco? Ordena que eles deem pão e água, para que comam e bebam e voltem ao seu senhor. Então o rei ofereceu-lhes um grande banquete, comeram e beberam. Ele os despediu e eles voltaram para o seu senhor, e da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Então a gente vai continuar falando sobre essas três orações que o homem de Deus fez. Antes vamos recapitular os dois olhares que foram postos sobre a mesma situação. O primeiro olhar, o olhar do moço, olhar de quem só enxerga o mundo físico, o mundo material e as suas limitações, e se comporta como todo ser humano se comporta. É ou não é verdade? Quem aqui é uma pessoa que não tem medo? Todos nós temos medo. E deixe-me dizer para você que o medo é terapêutico. O medo é saudável. Tá certo? Porque é o medo de me ferir que me faz usar EPI para fazer um trabalho. É o medo de ser atropelado que me faz olhar para os dois lados da via antes de atravessar. É o medo de passar mal, de adoecer, de morrer, que faz com que as pessoas se cuidem, se tratem. E algumas pessoas dizem: eu não tenho medo de morrer. Então que você vai para o médico quando fica doente? Se você não tem medo de morrer, irmão, quando adoecer, diz: Deus, eu não tenho medo de morrer não, estou doente, se o Senhor quiser me curar, me cura, se o Senhor não quiser me curar, não me cura, eu estou aqui. Nós temos medo. O medo que não é bom é o medo patológico, é o medo que nos trava, é o medo que nos tira o ânimo, é o medo que nos faz fugirmos, nos enclausurarmos e não enfrentarmos uma situação. Esse medo não é bom. E é esse medo que o inimigo quer que você sinta, o medo que te paralisa, mas o medo que nos protege, esse medo é bom. Então todos nós temos medo. Então quando aquele moço se levantou cedinho e começou a agir a vida e saiu porque de repente ia prestar algum serviço para o profeta, quem sabe preparar o café, pegar uma lenha, enfim, e ele sai fora da casa, ele toma um susto, ele olha e vê um monte chapado de carros, soldados, cavalos, e ele se assusta com aquilo e diz: ai, meu Senhor, o que faremos? Esse olhar do moço do profeta, eu me atrevo a dizer que esse moço provavelmente era Geazi, né? É o mesmo olhar nosso sobre muitas situações das quais nós temos certeza que não podemos dar conta delas, porque somos seres humanos. E pela manhã falamos um pouquinho sobre isso, não é? O fato de sermos seres humanos nos coloca em situações muitas vezes complicadas, até com os nossos próprios pensamentos. Então esse primeiro olhar, o olhar desse homem como nós. Mas esse homem como nós também pode ser um homem como Eliseu. Nós podemos ser um homem como Eliseu. Eliseu não era melhor nem pior do que Geazi. Nós não somos melhores nem piores do que Eliseu e nem do que Elias. O que a Bíblia diz a respeito disso? Que Elias era um homem sujeito a quê? As mesmas
paixões que nós. E ele pediu fogo do céu e desceu o fogo do céu. Então nós somos melhores nem piores. O que existe é uma intimidade maior, é uma comunhão maior, é uma vontade maior, é um desejo maior, é uma busca maior. E muitas pessoas querem ter a unção de Eliseu, a unção de Elias, mas não querem pagar o preço de Eliseu, não querem pagar o preço de Elias. Você está me entendendo, sim ou não? Então o olhar desse moço era o olhar limitado do homem como o nosso. E eu disse que nós também podemos enxergar como o segundo olhar, que foi o olhar de Eliseu, sobre a mesma situação. O olhar de Eliseu está posto quando ele ora pelo moço dele. Está no verso 17, a primeira oração que Eliseu faz. Senhor, eu peço que o Senhor abra os olhos desse moço para que ele possa ver. E ali se tratava de enxergar o mundo espiritual. É invisível, mas é real. Eu não estou vendo, e quem sabe você também não, mas se você estiver vendo, me ajuda aí, me abençoa. Porque pode ser que você esteja vendo esse lugar cheio de anjos. Eu conheci uma pessoa que disse que esbarrava em anjo dentro de casa. Falei, gente do céu, meu Deus. Eu vou apertar a mão dessa pessoa, nunca mais vou lavar minha mão. Ela disse que passava no corredor e tinha que desviar assim do anjo para poder não esbarrar no anjo. Bom, eu não duvido disso, não é? Mas nesse mundo espiritual, sobre nós agora, aqui dentro, lá fora, sobre esse telhado, nesse mundo à nossa volta, há um mundo invisível, que eu e você não estamos vendo, mas eu tenho certeza que ele existe, está ativo agora. Eliseu via esse mundo espiritual conspirando ao seu favor. Isso deu a ele uma tranquilidade tão tremenda, tão maravilhosa, que enquanto o moço se desesperava, ele estava com a tranquilidade de quem está seguro. E fez a oração, abre os olhos dele para que ele veja. Qual era a visão de Eliseu? A visão de Eliseu era a seguinte: eu estou aqui, meu moço está aqui do meu lado, logo depois de mim está um exército, e olha só as características do exército que estava em torno de Eliseu. No verso número 17, Eliseu orou e disse: Senhor, peço que abra os olhos dele para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de carros. Era só carros de fogo, muito diferente dos carros que estavam depois destes. Eram só carros comuns, com pessoas humanas sobre elas. Claro, se eram pessoas, eram humanas, né, gente? Só com seres humanos sobre eles, empunhando espada, lança, escudo e aquele aparato todo. E entre eles e Eliseu estava o exército do Senhor. E eram carros de fogo, que estava o monte cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Esse foi o segundo olhar sobre a mesma situação. Eu entendo que era assim. Lá no monte estava o exército da Síria. Fizeram uma emboscada, chegaram de noite, na calada da noite, ninguém viu. E é assim que o inimigo chega mesmo, né, gente? Na calada da noite, quando você menos espera, ele chega e se apresenta. E lá estava. Quando o Geazi vê um monte cheio de soldados e tal, e logo abaixo estava aqui Eliseu e seu moço. E entre eles, esse exército do Senhor. Veja se não foi essa a mesma formação quando Israel saía do Egito. Foi ou não foi? Você vê o texto que relata isso, lá em Êxodo, estava o povo de Israel fugindo, e o texto diz que durante toda a noite, um não chegou ao outro, porque entre
o povo de Israel e o exército de Faraó estava o anjo do Senhor. A palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa-se aonde? Ao redor daqueles que o temem, faz o quê? E os livra. Mas essa mesma Bíblia também diz que o inimigo está como um leão, rugindo onde? Ao derredor. Eu entendo que é um pouco mais para lá. Você crê nisso, querido? Que tem um acampamento de anjos agora tomando